Gnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. No capítulo anterior, o Sr. Krishna mostra a sua forma cósmica a Arjuna. Arjuna fica chocado e assustado e treme com medo. Como disse anteriormente, as pessoas pedem algo sem saberem o que estão a pedir e quando o recebem dizem: "Ah, o que pedi eu?" Arjuna também não sabia o que tinha pedido ao Senhor, porque as palavras parecem muito agradáveis, muito reconfortantes aos ouvidos. Libertação, mukti e assim sucessivamente. Mas as pessoas não sabem o que implicam, qual o preço. O preço é muito caro. Custa a entrega total, custa o amor puro, custa devoção. Nos últimos versos, Bhagavan Krishna diz: esta vasta forma de mim mesmo ninguém alguma vez viu, mas através de Kripa, através da graça, eu revelo-a a ti. Capítulo 11, verso 47. As pessoas transportam o poder da graça dentro do seu coração. Para um Bhakta que está entregue ao Senhor, o Senhor reside em toda a sua plenitude dentro do seu coração. Na história do rei Ambarisha, o Senhor Narayana diz ao sábio Durvasa: o meu coração não está comigo, está com o meu devoto. Capítulo 9, verso 29. Podemos contar muitas histórias de Bhaktas a quem o Senhor está entregue. O Senhor tem controle sobre tudo, no universo inteiro. Ainda assim, devido ao amor do Bhakta, ele limita-se sempre a si mesmo. Ele está sempre entregue ao Bhakta. Quando o Bhakta está entregue a ele, a mente do Bhakta, a respiração, tudo está focado em apenas uma coisa: entregar-se aos pés de lótus do Senhor. Cada recordação, cada pensamento está no próprio Senhor. Um tal Bhakta alcança a graça de ter a visão divina. E esta visão divina ocorre quando ele se manifesta a si próprio. Ele mesmo diz: é através de Bhakti que podes ter esta visão. Não é através de Jnana Yoga, não é através de Karma Yoga, não é através de mais nada, apenas através de Bhakti Yoga. O capítulo 12, que é o capítulo que vamos iniciar agora, Bhakti Yoga, é onde o próprio Bhagavan dá explicações sobre Bhakti, como se pode alcançar a entrega, não uma visão dele. Não peçam uma visão, alcancem a entrega. No capítulo 11, no capítulo anterior, Arjuna reza ao Senhor dizendo: por favor, gostava de te ver na tua forma normal. E então Bhagavan aparece na sua forma Chaturbhuja, enquanto Mahavishnu das 4 mãos. Esta é a forma que os devas ficam muito felizes por ver. Tal como Arjuna, também se sentem muito relaxados e em paz na presença desta forma do Senhor. Pelo contrário, a mente não consegue compreender a terrível forma cósmica do Senhor. A mente começa a ter medo. Devido ao medo, não conseguem compreender nada. Devido ao medo, não conseguem avançar. Não é que Arjuna não saiba que o Senhor pode adotar uma multitude de aspectos, mas quando o medo surge na vida de quem quer que seja, funciona como um travão que colocamos. Estão a ascender e depois colocam travões. O que acontece? Tudo é abalado e o medo aparece por causa do desconhecido, uma falta de confiança. E devido a esta falta de confiança, não conseguimos percepcionar o Senhor. Bhagavan Krishna diz no capítulo 11: insensatos são aqueles que pensam naquilo que veem à sua frente, mesmo que eu esteja vestido normalmente e haja normalmente, como um mero ser humano. Ele está a dizer que, devido à sua ignorância, estas pessoas não percepcionam o Senhor.
não percepcionam Deus e se escolhem permanecer na ignorância, ninguém pode alterar isso, mas se fazem um esforço para mudar, abrindo o coração, abrindo a mente, então recebem a graça. E é a graça, não é o vosso esforço. Parece que estão a fazê-lo, mas após a realização, tomam consciência de que é apenas o próprio Senhor quem está a fazê-lo. É a energia cósmica que flui. O que podem fazer? Nada. Se o Senhor não quiser que respirem, nem sequer conseguem respirar. No Ramacharita-manas, o próprio Goswami Tulsidas escreveu: não existe uma única folha que se mova que Rama não queira mover. Cada folha na árvore move-se apenas pela vontade de Deus, e se uma folha numa árvore se move pela sua vontade, imaginem, a sua vontade age através de cada pessoa neste mundo. É apenas Ele, a alma realizada, o grande yogi, o sábio, o Bhakta, que percepciona isto. E o Bhakta não possui qualquer julgamento para com isto porque compreende que é o Senhor a desempenhar diferentes papéis. É o seu Nirgun Brahman, o aspecto omnipresente de si mesmo a agir em todos, mas este Nirgun Brahman tem também um Sagun Brahman, que um Bhakta percepciona em meditação profunda quando está focado. É isto que é Bhakti, passar do aspecto Nirgun para o aspecto Sagun do Senhor. As pessoas diriam, sim, mas como é? Alguns dirão, é fantástico, o Nirgun Brahman. Como conseguem imaginar o que é Nirgun Brahman? Não conseguem. Não há nenhuma imagem disto. Não conseguem imaginar o vazio, o vácuo. Vocês têm um corpo, uma mente e um cérebro que age. Todas as figuras que vemos são apenas imagens de objetos. E cada dia constroem 100.000 novas imagens e inserem-nas neste computador dentro da vossa cabeça. Então, como podem imaginar o vazio? É por isso que certas palavras não têm uma imagem como nenhum, não, vazio. Estão em branco. O cérebro entra em colapso, mas ainda assim, quando esta mente que está em colapso percepciona o Senhor Cósmico, fica em reverência, fica em deslumbramento e chocada, e então a mente dirá: sempre pensei que tu eras sem atributos, sempre pensei que eras sem forma, sempre pensei que eras apenas energia voando da esquerda para a direita. Não, 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 meus queridos. Para lá desta energia está alguém que controla toda esta energia. Existe um gerador que cria esta energia, como a eletricidade que está por toda a parte. Carregam ali, terão eletricidade. Carregam aqui, terão eletricidade. Mas o gerador que está a produzir esta energia é uma manifestação. Um gerador não pode estar a flutuar no ar, a voar para algures. Mesmo numa enguia elétrica, a eletricidade é criada de dentro, passando por vários órgãos. Então surge como eletricidade no exterior, e é isto que se percepciona no exterior, como eletricidade, apenas uma manifestação, apenas uma sensação. Isto é o mesmo. Quem pode percepcionar isto? Nem toda a gente. Apenas aquele cuja mente está calma, que está entregue. E este é o estado de um verdadeiro Bhakta. Falamos de todos os atributos divinos que despertam no interior de cada um. E isto é o que o Bhagavan Krishna explica agora neste capítulo. Penso que este é o capítulo mais pequeno. É curioso que sobre Bhakti, que é o supremo, o mais importante, Bhagavan não precisa de dizer muito, porque não há muito a dizer sobre Bhakti. Todos contam apenas com a graça. Nesta fase, a mente de Arjuna está a questionar-se. Na sua mente, Arjuna absorve tudo o que Bhagavan Krishna lhe tem estado a dizer sobre o seu aspecto sem forma. Ainda assim, aqui, quando Arjuna vê este aspecto, não o vê como sem forma,
ele vê que o sem forma tem um certo atributo, assume um aspecto diante dele e isso é um choque para ele. E este aspecto que o Senhor assume é terrível, parece aterrorizador, mas na realidade não é nada aterrorizador. Todas as ações exteriores parecem indicar choque, mas no interior Arjuna está em paz, está calmo. Arjuna está de pé diante de Chaturpuja Narayana e a questão surge na sua mente. Que aspecto é preferível venerar? Uma forma que tem atributos e virtudes e glórias ou sem forma? Vejamos o que Bhagavan Krishna diz. Capítulo 12, verso 1. Arjuna Upaja Arjuna Upaje Evam Satata Yuktaye Bhaktaslam Paryupasateye Japyaksharam Avyaktam Tesham Ke Yogavitamam. Arjuna diz: aqueles devotos que, assim, através de uma constante união, buscam por ti e aqueles que buscam pelo não manifestado imutável, quais destes têm o maior conhecimento de yoga? Esta é uma questão nas mentes de todos. A mente pergunta qual delas a melhor, porque os seres humanos querem sempre saber qual é a via mais rápida e mais fácil. Com isto em mente, Arjuna está a perguntar sobre que aspecto do Senhor ele deve meditar, o que não tem forma ou aquele que tem forma. Aqui, Arjuna refere-se à veneração da alma sem forma. Por exemplo, se meditarem na vossa alma, como é que sabem com o que se parece a vossa alma? A alma sem atributos, sem forma. Como veriam a vossa alma? Uma luz? No momento em que imaginam uma luz, existe uma forma. Como é que se sentam em meditação e visualizam a vossa alma? Concentram-se na forma. Mas, automaticamente, se há uma forma, há um atributo. Compreendem? A mente apenas consegue ficar absorta nesta forma. Então, não existe essa coisa de sem forma. A mente de Arjuna está a perguntar: qual é mais fácil de venerar para alguém que tem uma forma, para o Jivatma? Vocês têm uma forma, são Jivatma, têm um corpo e uma mente. Arjuna está de pé diante do Senhor e pergunta: com qual destes é mais fácil alcançar-te, com a forma ou sem a forma? Está ansioso por saber mais e quer relacionar-se com ambos, porque muitas pessoas dizem: Deus não tem um atributo. Mas aqui Bhagavan surge diante de Arjuna com uma multitude de atributos e glórias. Os Vedas falam sobre o Om, a vibração cósmica. É através desta vibração que se entra num certo bhava dentro de si mesmo e através desta percepção do atributo sem forma do Senhor, os Jnana Yogis também progridem em certos estágios de realização. Não é que não progridam, de facto progridem, mas progridem apenas para o Nirvana. Isto foi explicado no capítulo anterior. Progridem para Brahmaloka, onde existe limitação. O seu corpo ainda não se transformou no corpo espiritual, mas quando se tiverem transformado e dentro do corpo tiverem alcançado o corpo espiritual, então nunca tornam a nascer aqui de novo. É por isso que aqueles que acreditam no Nirvana ou neste estado de consciência estão presos no ciclo da morte e renascimento. Não conseguem libertar-se do ciclo da morte e renascimento. Permanecem a rodar uma volta após a outra. No entanto, de facto, evoluem espiritualmente. E então, isto balança na mente de Arjuna. Qual destes dois aspectos irá libertá-lo completamente do ciclo da morte e renascimento para alcançá-lo ao Senhor Supremo? Arjuna nunca o percepcionaria se ele não tivesse uma forma. Então ele pergunta: qual
destes têm um maior conhecimento de yoga. Capítulo 12, verso 2. Shri Bhagavan Uvaje Mayaya Veshyamanoye Mam Nitya Yukta Upasate Shradaya Parayopetaste Me Yukta Tamamata. O Senhor diz: aqueles que fundam a sua mente em mim e que, por constante união, possuídos de uma fé suprema, procuram por mim, considero-os como estando mais perfeitamente em união de yoga. Neste verso, Bhagavan Krishna menciona a importância da fé. Ele diz que a suprema e mais perfeita forma de yoga é ter este anseio pelo Senhor, ter este amor pelo Senhor, ter esta reverência por Ele. Através disso, encontramos grande deleite em escutar a sua glória. Por recordá-lo através de japa, entoando continuamente o seu divino nome, a fé cresce. É como o alimento para a fé. E a mente fica absorta e permanece nele. Assim não se apoia no próprio esforço, porque é muito difícil depender-se do próprio esforço. Não é fácil. Tem de se ser muito forte para isso. Mas se o Bhakta se concentrar e se entregar ao Senhor e confiar nele, ele cuida do bem-estar dele e transporta-o. Foi assim que Prahlad Maharaj, o seu pai, esforçou-se muito para o matar, mas de todas as vezes e com todos os esforços foi impossível, porque o Senhor estava sempre presente com ele. Atiraram-no de um penhasco, mas o Senhor apareceu a segurá-lo. Colocaram-no numa jaula com o leão, mas o Senhor estava dentro do leão e não o atacou. E quando Holika, irmã de Hiranyakashipu, se sentou no fogo e colocou Prahlad no seu colo, pensou que não queria queimar-se pelo fogo, porque tinha um véu que Brahma lhe tinha dado para a proteger. Holika tinha a intenção de que Prahlad ficasse queimado e ela própria ficasse protegida. Mas o véu virou-se, cobrindo Prahlad, e então ela queimou-se. Este é o resultado de uma má intenção. Neste verso, Bhagavan diz: aquele cuja mente se foca constantemente em mim, permanece em mim, procura por mim. E então com isto está a dizer: eu tenho uma forma e tenho um nome, e para aquele que conhece o meu nome e a minha forma, por estar constantemente a lembrar-se, a entoar os meus nomes e tendo a minha forma profundamente fixada na sua mente, eu revelo-me. E esta é a grande união, porque eu revelo-me no interior do próprio self dessa pessoa.